Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os amados irmãos. É um prazer trazer a mensagem do Senhor nesta noite. Que todos estejam bem, vivendo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou bem, recuperando-me a cada dia. Preciso ganhar peso, né? Mas graças ao Senhor, Ele tem cuidado de mim, cuidado da minha família. E nós estamos aqui para servir ao Senhor neste mundo, né? E eu peço a oração dos irmãos, né? Que Deus esteja no controle de toda a situação das nossas vidas. Precisamos Deus no controle das nossas vidas. Espero que todos aí possam estar bem. O tema que eu tenho para tratar nesta noite se chama O Toque da Fé. O Toque da Fé. Queria que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias para o livro de Marcos, capítulo 5. Vamos ler do verso 25 até o 34. Marcos, capítulo 5, do verso 25 até o 34. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Quero realmente agradecer a Deus pela vida de vocês, irmãos. Que Deus possa estar no controle da vida de vocês, né? Como vocês estão vendo, eu estou aqui caminhando e lutando pela minha saúde, mas creio que aí vocês estão em oração por mim. Marcos capítulo 5, do verso 25. Marcos capítulo 5, do verso 25 até o 32 diz assim: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se por meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz quem me tocou? Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu flagelo. Vamos orar, irmãos, nesta noite. Vamos orar para que Deus possa nos usar na transmissão da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos a direção do Senhor, Deus, neste momento, a direção da tua igreja, que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades. Muito obrigado, Deus. Toca nos nossos corações nesta noite. Que o Senhor fale ricamente e que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, o tema que eu tenho para tratar se chama o toque da fé, né? Então, nós podemos ver aqui essa mulher, né? Que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e tinha ido, a Bíblia diz que ela tinha ido com vários médicos e nada tinha acontecido com ela, né? A situação dela estava muito pior do que antes. Ela tinha gastado tudo que ela possuía e nada tinha acontecido com ela. Você já imaginou alguém viver 12 anos com uma hemorragia? Que sofrimento! Causa fraqueza física, porque a hemorragia, vocês sabem que há uma perca de sangue muito grande, causa fraqueza física, anemia. Então, e apesar da vergonha, né? Ela era considerada uma mulher impura, não podia ir ao templo porque estava longe da sociedade. Que tristeza!
provavelmente já teria sido abandonada pelo seu marido, porque até vocês sabem que ela vinha sofrendo há 12 anos, e 12 anos uma pessoa perdendo sangue não é fácil. Quanto mais tratava, mais piorava a sua situação. Não era comum alguém procurar médico naquela época. Existia muito poucos médicos, e só os ricos tinham acesso, né? Acesso aos médicos daquela época. Então não tinha. Então nós podemos ver aí o sofrimento desta mulher. A autossuficiência tinha sido o seu pecado, né? Então ela é interessante que eu coloquei que a autossuficiência tinha sido o seu pecado. Por quê? Porque ela foi a Jesus nas últimas condições já. A Bíblia diz bem clara, a palavra de Deus diz bem clara, que ela foi na mão de vários médicos, ela gastou o seu dinheiro, ela gastou tudo que ela possuía, mas ela não tinha encontrado solução para o seu problema. Ela não tinha encontrado cura, ela tinha ido nos médicos. Claro que Deus usa os médicos, né? Mas nós primeiro temos que pedir a Deus para que Ele faça uma obra na nossa vida. Foi assim que aconteceu comigo. Quando eu soube que eu estava com câncer, primeiro eu disse: Senhor, que Tu possas estar agindo na minha vida, que o Senhor age na minha vida. Eu quero realmente depender do Senhor. Raine estava me mostrando umas fotos hoje de quando eu saí do hospital. Ela não me mostrou antes, para que eu não ficasse deprimida, essas coisas todas. E hoje nós estávamos conversando e ela começou a me mostrar umas fotos e eu estava muito mal, muito mal. E eu estava falando para ela como é que eu consegui passar por isso. Tem coisas que eu nem me lembro, mas ela guardou para que pudesse ser comprovado, né, a minha situação. Então, essa mulher tinha uma autossuficiência. Ela queria ficar curada pelos seus meios, pelos meios dos médicos, mas ainda não tinha ido a Jesus. Colocou-se no meio da multidão, verso 27 e 28. Como era impura, estaria estaria longe das pessoas. As pessoas não poderiam ficar perto dela, porque elas eram impuras. Naquele tempo a pessoa ela estava contaminada. Ela seria reconhecida e seria recriminada pela multidão. Então ela correu, né? Ouviu falar de Jesus, correu por entre a multidão. Colocou a sua fé em Jesus. Isso é muito importante, né? Mesmo que ela tivesse uma autossuficiência, mas ela resolveu colocar a sua fé em Jesus, né? Ela resolveu colocar a sua fé no Senhor Jesus. Antes havia colocado sua fé nos médicos, no seu dinheiro, que pagariam bons médicos. Ela tinha recurso. Então antes ela tinha colocado a sua fé naquilo que ela possuía. Mas nunca é tarde para a pessoa ir a Jesus. Nunca é tarde para você ir a Jesus. Foi curada e Jesus sentiu que dele tinha saído poder, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Seus discípulos não entenderam a dimensão do que havia acontecido àquela mulher. Jesus sempre sabe tudo o que acontece na nossa vida. É interessante, ele sempre sabe tudo o que acontece na nossa vida, né? Você veio hoje disposto a tocar nas vestes de Jesus. Eu não conheço o teu problema. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Mas você está aí na igreja disposto a tocar nas vestes de Jesus? Talvez você já seja um crente. Talvez você já tenha um crente de anos e anos e saindo. Mas você realmente nunca, verdadeiramente, teve fé naquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Sabe, eu tenho visto realmente no meio dessa pandemia, muitos cristãos com medo, muito medo. Muito medo. Olha, meus queridos irmãos, nós temos que ter fé em Jesus. Porque o nosso Deus é poderoso. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é poderoso.
Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu não sei qual é as dificuldades que você está passando, os problemas que você está passando, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu sei que o meu Deus é poderosíssimo. Eu tenho provado isso na minha vida. Eu tenho provado isso na vida da minha família. Sabe? Tanto na minha vida como na vida da minha família. Nós estávamos indo para uma cidadezinha aqui perto, aonde eu ia pregar, e de repente o Jonas começou a passar mal. E eu pensava que era uma coisa que ele tinha comido. Eu até briguei com ele: Jonas, ontem tu comeu um pouco demais, meu filho, e isso está fazendo mal. Eu não sabia do que estava acontecendo com ele. Mas sabe o que era, irmãos? Aquilo que ele começou a passar mal e Deus começou a mostrar pra gente, e nós começamos a rogar ao Senhor no meio da estrada. O Jonas estava vomitando, o Jonas ficou mal, rapidinho o Jonas ficou mal. Sabe o que era? Era a apendicite dele que estava estourando. E ele ficou muito mal. Mas Deus foi tão maravilhoso, Deus mostrou o seu poder. E de repente, Deus começou a resolver, porque nós não poderíamos resolver, nós estávamos longe de casa. E de repente Deus começou a resolver, para a glória de Deus. Porque Ele é todo poderoso. Você veio hoje à igreja disposto ao quê? A tocar nas vestes de Jesus? Você veio hoje pedir um milagre? Talvez você esteja precisando de um milagre. Qual e quem é o objetivo da sua fé? Será que você tem a fé verdadeira, essa fé que você profere, essa fé que você diz que você tem, será que ela é verdadeira? Na hora que as coisas vão acontecer, na hora que você está mais em dificuldade, será que você tem provado realmente? Será que você tem tocado mesmo Jesus? Será que você tem falado para Jesus: Senhor, eu confio em Ti, eu estou aqui para confiar no Senhor? Porque o Senhor pode fazer infinitamente mais. A palavra de Deus diz: se nós cremos, nós veremos a glória de Deus, e é verdade, nós vamos ver a glória do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente, o Deus Onisciente, o Deus que pode todas as coisas. Nós não servimos a um Deus pequeno, nós servimos a um Deus grande. E essa mulher, quando ela ouviu a fama de Jesus, ela era uma mulher impura, ela não poderia trafegar no meio da sociedade, ninguém poderia vê-la realmente. Porque se ela tocasse em alguém, ela poderia ir presa e poderia ser morta, porque ela era uma mulher impura perante a sociedade. Mas ela teve a fé. Ela disse: olha, se eu apenas lhe tocar as vestes, sabe, irmãos? Quando nós tocamos nas vestes de Jesus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Vemos aqui a atitude da mulher ao buscar Jesus. Primeira atitude, humildade. Ela teve humildade. Nós precisamos ir para Jesus, não com arrogância, né? Vocês lembram lá de Naamã, quando o profeta disse: vai lá naquele rio e vai lá e mergulha 7 vezes que você vai ficar curado da sua lepra. A primeira resposta de Naamã não foi uma resposta com humildade. Ele disse: poxa, eu sou um general de guerra e eu vou mergulhar nesse rio sujo? Mas a primeira atitude dessa mulher foi com humildade. Ela foi humilde. E nós não precisamos ir com arrogância para Jesus. Quando eu soube que eu estava doente, a minha primeira atitude, eu entrei no banheiro lá na casa do pastor Moisés, lá em São Paulo. Eu disse: Senhor, eu prego a tua palavra. Senhor, eu tenho pregado esses anos todos a tua palavra. Senhor, tu tem me usado esses anos todos. Por favor, me ajuda a passar por isso. Senhor, me ajuda a passar por isso. Irmão, Deus foi tão fiel que tem coisas. Eu fiquei um mês. Do dia que eu subi
que eu estava doente até o dia da cirurgia. Eu fiquei 1 mês ainda esperando. 1 mês. E eu quase não me lembro de nada. Como Deus é fiel. Mas você tem que ir para Deus com humildade. Quando você precisa, você tem que ir com humildade. Ela disse, eu apenas lhe tocar as vestes. Ela não disse, eu quero falar com ele. Não, ela disse, eu apenas lhe tocar as vestes. Uma atitude de humildade. Uma atitude de humildade. Em primeiro lugar, quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, quando você está passando por dificuldade em casa, talvez com o marido, talvez com o filho, talvez um problema de saúde, talvez um problema financeiro, não jogue a culpa em Deus. Vá com Ele para a humildade. Tem pessoas que jogam a culpa em Deus. Tem pessoas que dizem, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não vejo isso na vida dessa mulher. A Bíblia não fala muitas coisas dela, mas a Bíblia diz que ela disse, se eu apenas lhe tocar as vestes. Segunda coisa, reconhecimento de quem era Jesus. Reconhecimento. Ela reconheceu. A Bíblia diz, ouvindo a fama de Jesus. Ouvindo a fama. Ela reconheceu que ele poderia fazer. Nós temos que reconhecer quem Deus é. Nós temos que reconhecer o que ele é, o que ele pode fazer, o que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Foi ele que abriu o Mar Vermelho. Foi ele que tirou a água da rocha. Viu? Foi ele que mandou as pragas para o Egito. Foi ele que libertou o povo do Egito de 450 anos de escravidão. Foi ele. Foi ele que fez os milagres. Foi ele que curou o cego. Não foi eu. Foi ele que curou o cego. A irmã Inês vai lembrar de um episódio que aconteceu com a neta dela. Aí na igreja, não sei, eu acho que ela está aí hoje, ela vai lembrar, né, minha irmã? Um abraço, irmã Inês. Eu estava orando pela senhora, para que a senhora pudesse ser liberta daquela cidade lá. Graças a Deus que a senhora está aí hoje, para a glória de Deus. A senhora passou por essa experiência. A irmã Inês, nós oramos, eu não sei se a menina estava com febre. A menina estava com febre. E nós oramos pela neta, pela filhinha do galego. E é interessante como Deus agiu naquela hora. E a febre estancou. E a febre parou. Pelo meu poder? Não, porque eu não tenho poder. Foi o poder de Deus. É Deus. Eu sou um instrumento. Deus. Deus é que faz o milagre. Nós temos que reconhecer quem é Jesus. O reconhecimento de quem é Jesus. Essa mulher ouviu falar da fama de Jesus. Ouviu falar da fama de Jesus. Uma vez eu estava em casa, nós morávamos lá num apartamento, lá no Viver Melhor. Como o Jonas dizia, era o viver pior, não, eu louvo a Deus pela vida, por nós termos ganhado aquele apartamento, foi de Deus, eu fiquei muito alegre na época. E o telefone toca, o meu celular toca, e era o Geiso, né? É Geiso, né? E ele disse, pastor, dá para o senhor vir aqui em casa? E eu e o Marcelinho, nós saímos de moto lá do Viver Melhor para Terra Nova. Vocês sabem que sempre quando eu fui chamado, acionado como pastor, não precisava ser da igreja, eu sempre estava à disposição e Deus me chamou para isso. E nós chegamos lá, ele estava muito aflito, porque o filho dele estava no hospital tropical, o filho dele estava muito ruim.
O filho dele estava subindo para a UTI, não comia, não estava... Estava muito mal, muito mal. O diagnóstico cada vez piorando mais. E eu falei, Jesus, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Reconhecimento de quem é Jesus. Tu crê em Jesus? Nós estávamos ali na cozinha dele, estava eu, estava o Marcelinho, estava o filho dele, estava a cunhada dele. E eu disse, vamos ajoelhar agora. Vamos ajoelhar agora. E se nós cremos, Deus vai tirar ele dessa. Irmão, nós ajoelhamos ali, começamos a orar, começamos a clamar, começamos a reconhecer quem era Jesus. Naquela hora, naquele momento, ele conta esse testemunho, se vocês podem perguntar para ele. Naquele momento, a esposa dele ligou para ele e disse que o menino já não ia mais para a UTI, já estava sentado na cama, já estava começando a comer. Eu não! Reconhecimento. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Nós temos que tocar nas vestes de Jesus. Nós temos que tocar todos os dias em Jesus, porque Ele pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Reconhecimento. Primeiro, humildade. Segundo, reconhecimento de quem é Jesus. Reconhecimento de quem Ele é. O Deus Todo-Poderoso. O Deus grandioso. O Deus maravilhoso. Conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Deus tremendo. Deus que faz maravilhas. Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que não se pode medir, não se pode contar, o Deus da igreja, o Deus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse é o nosso Deus. Irmãos, quando eu saí do hospital, eu saí com 56 quilos, quase 56 e pouquinho, eu entrei com 85 quilos. E o doutor disse, olha, você vai engordar um pouquinho, né? E hoje eu estou com 65 quilos. O Deus que pode fazer. Hoje eu vivo sem. As pessoas ficam admiradas. Eu sei que tem pessoas por aí, mas o meu caso foi um caso realmente que, se eu não fizesse a cirurgia, Deus me chamou realmente. Deus mudou a minha história com relação a essa cirurgia. Hoje eu estou pesando 65 quilos para a glória de Deus. Ele disse que a cada dia eu vou engordar um pouquinho. Não vou mais chegar àquele peso que eu tinha. Mas Deus, esse Deus Todo-Poderoso, reconhecimento de quem é esse Deus. A obra não vem de homem, é de Deus. Ela foi na mão de vários médicos. Então, segundo, o reconhecimento de quem é Jesus. Terceiro, disposição de se expor para que todos soubessem que Deus havia feito em sua vida. Disposição para se expor. Disposição. Ela se expôs. Ela se expôs. O Senhor Jesus disse para essa mulher, né? Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Eu estava doente, mas agora eu estou curada. Eu toquei nas tuas vestes, agora eu estou curada. Queridos irmãos, quando eu fiz a cirurgia, um jovem de 37 anos, médico. A gente conversou muito, pregamos o evangelho para ele. 37 anos, médico. O médico, às vezes, entende, ele era um médico nuclear. Ele estava cheio de remédio, ele tinha certeza que ele ia ser curado, porque ele cuidava de medicina alternativa, aquelas medicinas, ele estava com uma bolsa cheia de remédio, ele nem parecia que estava doente, ele tinha a mesma doença que eu tinha, o mesmo câncer que
que veio para mim estava nele. Ele era forte, ele fazia academia. 37 anos, um cara muito legal, conversamos, doutor Rodrigo, Raine conversou, outros irmãos aqui conversaram com ele, 37 anos. Ele fez a mesma cirurgia que eu, talvez ele fosse a melhor pessoa que eu, talvez ele fosse o melhor marido, talvez ele fosse, a gente via que ele era uma pessoa legal. Ele fez a mesma cirurgia, ele estava no mesmo lugar, na mesma enfermaria. Ele viveu 3 meses depois da cirurgia. Reconhecimento, ela se expôs. Ela foi a Jesus e disse: olha, foi você que fez isso. Eu já tinha ido em médico, já tinha gastado tudo que eu possuía. Mas você fez isso. Você fez. Não foi você que fez. Eu sou curada pelo seu poder, disposição. Em terceiro lugar, disposição para se expor, para que todos soubessem o que Deus havia feito em sua vida. Você vem assim como essa mulher, com a atitude igual a que essa senhora, que essa mulher teve. Você está curada pelo poder de Deus. Nós somos curados pelo poder de Deus. E não só da enfermidade do corpo, enfermidade física, mas enfermidade espiritual. Enfermidade espiritual. Enfermidade espiritual. Essa é a pior das enfermidades, é espiritual. Essa enfermidade espiritual nos leva para o inferno. Enquanto o homem não tocar em Jesus, a enfermidade espiritual, ela foi curada pelo poder de Jesus. Só Ele tem poder para salvar, só Ele tem poder para curar. E o Senhor Jesus diz: vai em paz, vai em paz. Você está curada tanto fisicamente, você está curada interiormente. Você está curada no seu coração. Você está curada dos teus pecados. É isso que Jesus nos fala, estamos curados dos nossos pecados. Quando eu conheci Jesus. Nancildo que me conheceu quando eu não era crente, quando eu não tinha Jesus, ele me conheceu e sabia quem eu era. E Deus me curou. Não imagine. Esses dias eu conversei com o irmão Gerson, estava conversando, fiquei tão contente pelo testemunho, fiquei tão contente com o que ele falou, tão contente. Irmãos, eu estou passando por essa dificuldade, faz 1 ano e meio que eu estou nessa luta. Mas se eu tivesse de começar tudo de novo, trabalhar tudo de novo, fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo para Deus, porque Deus é fiel. Vai em paz. Você está curada. Poderia ter sido curada fisicamente e continuar com as mesmas lutas, mas ela foi curada fisicamente e interiormente, porque o Senhor disse aqui no verso 34, olha aí para a sua palavra, ele disse, e ele lhe disse: filha, olha a palavra, filha, você agora é filha. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Filha, a tua fé te salvou, não só te salvou espiritualmente. Você agora vai para o céu. Amém? Você agora vai para o céu. Você tem andado pela vida com paz? Você anda em paz? Só Jesus traz a paz. Venha a Cristo hoje, estenda a mão e toque nas suas vestes. Pela fé, Deus conhece o milagre que você deseja no seu coração. Levante a sua mão e toque nas vestes de Jesus. Eu sei que é difícil, arrependa-se dos seus pecados, da sua autossuficiência, entregue-se a Deus, peça perdão a Deus,
Reconheça que Jesus morreu na cruz por causa dos seus pecados. Abra o coração e confesse Jesus como Salvador da sua vida. Como Salvador da sua vida. Só Deus pode fazer um milagre. Só Deus pode fazer um milagre. O milagre da salvação. O milagre do perdão dos pecados. O milagre da cura física. Só Deus pode fazer um milagre. Só Deus. Sabe? Aquele rapaz, eu não sou melhor do que aquele rapaz que morreu. Mas Deus quis me curar. Porque Ele é poderoso. Deus me escolheu. Porque Ele é poderoso. Irmãos, quando eu saí de Manaus, vocês sabem, eu jamais pensei que eu estaria com câncer. Até porque meu pai tinha falecido tempo antes. Mas Deus sabia. Deus sabia. Tanto é que eu estava até falando hoje para a Raine que eu não queria viajar. O Jonatas insistiu tanto para mim viajar. E o Jonatas, usado por Deus, me salvou. E hoje eu estou aqui para contar o testemunho do toque que nós devemos fazer em Jesus. Devemos viver para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Venha para a sua igreja. Busque a Deus. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Sirva verdadeiramente a Deus. Toque todo dia. Todo dia. Todo dia busque o Senhor. Essa pandemia não é nada. Porque Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é tudo. E a palavra de Deus diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que vocês vivam para a glória de Deus. Vocês vivam para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Eu quero dar agora o meu boa noite. Tá? Boa noite para todos. Boa noite para as crianças. Boa noite. Irmãos, ouça a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ore, busque o Senhor. Vá para a sua igreja. Ore pela sua igreja. Lute por essa igreja. Lute por essa igreja. Eu passei 10 anos lutando por essa igreja. Lute, continue, vocês estão aí. Traga um pastor para servir a Deus aí, para pastorear vocês. Lute. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer por este momento, pela Tua palavra. Que a Tua palavra cresça nos nossos corações e que nós venhamos viver para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe, irmão. Uma boa noite. Que Deus abençoe.